Fala pessoal, bom dia ou boa tarde, depende de onde você estiver. Ah, Feliz sábado. Gostaria de abrir o vídeo dessa maneira. Hoje é sábado, 14 de junho e vamos lá. Hoje eu gostaria de falar sobre reuniões e, claro, se assim como eu você tem problema para prestar atenção ou se enfocar quando o pessoal começa a discutir assuntos diversos. Uma recomendação que eu dou, que é o que eu faço, eu gravo as minhas reuniões. E aí, como áudio mesmo, eu utilizo esse áudio numa ferramenta de LLM, por exemplo, um DeepSeek, um ChatGPT, com reconhecimento de áudio. E aí eu faço o resumo, porque grande parte do que é falado é meio que mais do mesmo. Faço um resumo, faço um mapa, apresento esse mapa para as pessoas que eram relevantes na reunião, ou, por exemplo, se eu estou numa reunião com o meu diretor, com o meu chefe, não sei, eu apresento isso para ele, pergunto se faz sentido, tomo alguns apontos. Isso me ajuda a, primeiro, estabelecer andares, não é bem andares, mas, sabe, passos para agir. Segundo, me ajuda a mostrar o entendimento que foi levantado dessa reunião. E algumas vezes, por exemplo, esse entendimento não tem muito sentido para a necessidade ou não faz muito sentido para a arquitetura, então nós também escalamos, ajuda a justamente podar iniciativas mirabolantes. Além disso, a capacidade de promover justamente o entendimento da solução, o entendimento daquilo que você precisa e poder entregar valor, por mais que a reunião tenha 45 minutos e você esteja cansado no minuto de número 16, você vai conseguir filtrar grande parte da baboseira que foi dita, porque a maioria é baboseira, e entregar o que realmente importa, fazendo tarefas, um mapa. Hoje em dia, qualquer IA que você tem, DeepSeek, ChatGPT, até mesmo algumas outras como Cloud, você consegue utilizar para estabelecer um mapa mental e entender como funciona o desenho e tal dentro da arquitetura que está sendo proposta, discutida, e poder levantar riscos ou problemas logo cedo. Tá? Esse é o primeiro ponto para a reunião. Ontem nós tivemos um passa-produção e eu gostaria de comentar a respeito dele, que é uma coisa que acontece muito, mais do que deveria. Mas, por mais que não gostemos, temos que mitigar isso e é importante entender e não surtar como algumas pessoas fazem nesse cenário. Bom, ontem tínhamos um passo à produção super importante de uma solução muito importante para a empresa, eu diria que crítica, pelo menos assim foi levantado para nós. E minha responsabilidade era apenas fazer o acompanhamento e tal, dado que já estava tudo pré-resolvido. Bem, para a surpresa de 0 pessoas, não era assim. A equipe que estava realizando o deploy não tinha ideia do que estava fazendo. Eles simplesmente fizeram o código, me disseram que era dessa maneira e pronto. E não é assim. Nessa empresa nós temos 2 frentes de pipeline, um que desenha a infraestrutura e o outro que efetivamente trabalha o deploy dela com terra grande. E ao momento de aplicar, depois de uma tarde inteira discutindo a respeito de que faltava uma parte do pipeline, no final encontramos e tal,
a base de dados tinha um problema. Bom, não um problema, né? No repositório, na branch de produção, eu tinha a versão 12.00, sim, 12.00 ou 13.00, não lembro bem a versão. E no cloud, na AWS, eu tinha a versão 12 ou 13.01 ou ponto 1. E muitos aqui sabem o que acontece quando isso passa. Bom, aconteceu. Você não pode, eu não sei, para as pessoas que não estão acompanhadas ou ainda não estão familiarizadas com esse tipo de deploy, ou se você realiza deploy de componentes, está trabalhando com componentes, principalmente de base de dados, você não pode fazer um apply de uma versão menor ou realizar um downgrade sem danificar a base de dados. Inclusive o Terraform tem proteção para isso. Resumo da história. Indaguei a equipe. Ah, não, é que nós fizemos aí em produção. Eu falei, sim, mas é produção. Mas nós com uma outra equipe aí modificamos e tal. Modificaram aonde? Porque no repositório não está modificado. Ah, nós modificamos no cloud. Aqueles 5 segundos de silêncio incômodo. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês atualizaram a versão, ou fizeram um upgrade da versão da base de dados em produção, à mão, no cloud. Sim, é que uma equipe, aí começaram a nomear pessoas, falei, não, eu não vou entrar no mérito. Falei pro meu chefe, falei, essa discussão não é comigo, segunda-feira você conversa com a equipe, eu não tenho nada a ver com isso. Peguei, modifiquei no Terraform, como deveria e tal, e aí, o que aconteceu? Passou. Nesse caso, não foi tão grave, vamos colocar entre aspas. Por quê? Porque era só modificar a versão do Terraform, da base de dados, e acabou. Só que, se esse tipo de... E como era uma minor version, também não dá tanto impacto. Se fosse uma major version, provavelmente teria um impacto maior. Então, como recomendação, se você trabalha com cloud, se seu entorno permite modificações à mão, limite esse acesso a pessoas que sabem ou que têm um certo grau de responsabilidade dentro da empresa. Como assim? Quando um gerente ou um manager realiza esse tipo de mudança, ele tem que justificar para a auditoria. Por quê? Porque o cargo dele é um cargo de liderança, é um cargo de responsabilidade. Então, se ele faz, ele sabe os prós e os contras que ele vai ter. Quando é uma pessoa da parte operacional que realiza, muitas vezes ela não tem muita noção, e não é que ela seja sem noção, mas ela não tem ideia do impacto que isso pode acontecer, que isso pode gerar. E tá tudo bem, às vezes os sistemas são muito complexos, tem várias arestas que você não consegue cobrir tudo. Cabe a nós, SREs, ajudar as equipes a buscar as boas práticas. Um câmbio manual é problemático, porque ele mostra uma brecha de segurança que qualquer pessoa mal intencionada pode chegar e eliminar, por exemplo. Do mesmo jeito que ele pode subir uma versão de base de dados, ele pode reduzir o tamanho da máquina, à mão, ele pode forçar um delete, ele pode eliminar um cluster, uma regra. Então, assim, isso escala muito fácil. Quando você trata com ambientes críticos, ambiente de desenvolvimento meio que é para isso, sabe? É para experimentar, é para derrubar, subir. Tem gente que trata o ambiente de desenvolvimento como se fosse produtivo. Não é tão assim. Eu gosto que o ambiente de desenvolvimento seja o playground mesmo do desenvolvedor, que ele consiga realizar todos os testes dele de maneira exitosa,
para que depois não precise ser nada testado em produção. Bom, se você tem isso, e cabe a nós, como SRE, orientar as equipes a melhorar esse tipo de prática. Como você melhora? Você coloca roles, você assigna permissões para cada pessoa ou para cada equipe realizar tarefas dentro do cloud. Isso você mitiga, primeiro, a parte de pessoas metendo mão onde não deve, subindo versão da base de dados aleatoriamente. Por mais que seja uma necessidade, uma urgência, que não sei o quê. Só que assim, nessa instância, provavelmente foi uma necessidade, uma urgência, só que eles não se preocuparam em atualizar, por exemplo, o Terraform. E eu cheguei, coloquei para aplicar, e claro, como as mudanças eram a nível de infraestrutura, não de versões, não me preocupei. O que aconteceu? Estourou um erro no pipeline. Então assim, recomendação, se você trabalha com ambientes críticos, regule os acessos. Se você precisa realizar, assim, porque existem cenários onde você precisa realizar mudanças à mão. Você realizou alguma mudança à mão, no mesmo instante, crie uma história, um débito técnico, para que isso não caia no esquecimento. Que aí você consegue acompanhar que foi feita uma mudança à mão, você transparenta para o resto da equipe que foi feita uma mudança à mão, você justifica que foi feita uma mudança à mão, e você justifica que isso será arrumado em um curto prazo. Tá certo? Essa é a minha recomendação de hoje, Drops do sábado. Eu espero que vocês tenham um bom sábado. Talvez eu grave um outro vídeo hoje, vai depender de como venha o trabalho no dia de hoje. Eu tenho algumas tarefas que eu preciso organizar. E é isso. Eu gostaria de poder responder perguntas, ou não sei se as pessoas querem ajuda em alguma área, Terraform, Kubernetes, Cloud Providers, monitoramento. Eu tenho bom conhecimento em Datadog, é a ferramenta de monitoramento que eu mais utilizo, porque, bom, eu considero ela a mais pró e a que mais entrega no custo-benefício. Ela é um pouco mais cara, mas eu não preciso estar reinventando a roda para criar dashboards, para fazer o monitoreio. Eu coloco um agente lá no meu cluster, ele vai fazer. Eu conecto com a minha conta no Cloud Provider, eu consigo levantar dashboards com de diferentes infraestruturas e tal, consigo monitorar, consigo criar alertas sem muito trabalho. Se eu não tenho uma equipe só dedicada a manter monitoramento, Datadog é uma boa ideia. New Relic também, mas New Relic é um pouco mais caro. Eu já usei Prometheus e Grafana. Eu acho legal, mas não para ambientes reais. Eu acho que e isso é baseado na minha experiência. Dá muito trabalho para manter versus os benefícios. Mas é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima.